Oi. E aí, galera, bom dia. Bom dia aí a vocês, bom dia a todos. Vamos lá, né? Vamos começar nossa semana aí de química. Deixa eu pegar aqui a minha mesa para eu digitar. Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que nós estamos aí? Fala para mim. Show. Galera, hoje então nós vamos aprender a balancear essas bichinhas aí, né? Que dá tanto trabalho pra gente, né? Que às vezes não basta simplesmente igualar as espécies químicas, porque há transferência de elétrons. E quando há transferência de elétrons, eu tenho que igualar também a quantidade de elétrons cedidas e a quantidade de elétrons recebidas. Então, às vezes, você pega uma equação de oxirredução, você vai lá pelo método de tentativa ou método algébrico, que foi nossas últimas aulas, e aí quando você chega aqui, você se depara com a resposta tão diferente da sua. E por que a resposta está diferente da sua? Porque você simplesmente se preocupou com a lei da conservação das massas. A quantidade de átomos que eu tinha antes é igual à quantidade de átomos que eu tinha depois. Você não se preocupou com as transferências de elétrons, que também tem que ser levado em conta quando essas transferências ocorrem. Ou seja, quando se trata de uma equação de oxirredução. Então, para eu fazer o balanceamento, né, claro que pensando em Exame Nacional do Ensino Médio, pensando em vestibulares, cara, eles não vão colocar dificilmente hoje em dia, né? Eles vão colocar uma questão para você balancear simplesmente. Você vai ter que balancear para calcular alguma outra coisa, para calcular um rendimento, para calcular um grau de pureza, para calcular o volume de um gás que liberou dessa reação, né? Para calcular alguma coisa, alguma relação estequiométrica. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Então, assim, e quando eu começo a falar de estequiometria, essa aula é para quem está querendo chegar aí acima de 700 pontos, né? Vou começar agora. Começo a falar de equação de oxirredução hoje. Se eu conseguir terminar hoje, amanhã eu já começo a falar de cálculos químicos. Então, esse começo aí, ó, cálculos químicos e estequiometria são os exercícios do Enem que estão na faixa entre 700 e 800 pontos. Você jamais vai ter uma equação lá de estequiometria lá no Enem que ela vai ser considerada como parâmetro para 500 pontos. Não, não. Né? Esses exercícios de estequiometria são parâmetros entre 700 e 800 pontos. Então, para aqueles alunos que já fizeram 8 questões de química e agora eles vão buscar a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª, né? Porque se eu faço ali 6, 7 de química, 6, 7 de física, 8, 9 de biologia, eu estou na faixa ali de 600 e pouquinho, 700. Não é pontuação para medicina, mas é para uma pontuação excelente para qualquer outro curso. Então, se eu já consigo, nessa faixa, se eu já consigo acertar em química 6, 7 questões, em física 6, 7, em biologia 8, 9, para dar uma média aí de 21 a 24 questões, perfeito, perfeito. Eu já estou na faixa de ponto entre 650 e 700. Não vai mudar isso, tá? Hora mais perto de 600, hora mais perto de 700, às vezes até passa um pouquinho, dependendo da homogeneidade dos seus acertos, mas independentemente vai ficar nessa faixa aí. Aí agora, esses assuntos aqui que eu estou falando, de equações de oxirredução, que eu volto a discutir lá em eletroquímica, eles estão laçados a outra faixa. Para quem vai acertar agora, acima de 24 questões.
para quem vai fazer 30 em natureza, para quem vai fazer 32 questões, para quem vai fazer 34 questões. Eu tive aluno que fez 37 em natureza. Né? Já tive aluno que fez 38. Não tive aluno ainda que passou de 40. Né? A prova de matemática junto acaba... Se ele passar de 40 em natureza, ele vai cair muito em matemática, porque ele vai ter que se dedicar muito à prova de natureza e a prova de matemática vai ficar para o lado, e isso não é bom. Eu até falo para eles não fazerem isso. Né? Mas eu acredito que acima de 30 acertos em natureza, você é um fenômeno. Tá? Não existe só o Ronaldo Nazareno fenômeno, você também é um fenômeno. Tá? Não é fácil romper as barreiras dos 30 acertos em natureza. Tá? E nem precisa, se o seu objetivo é medicina, nem precisa. Né? Nem precisa. Tá bom? Né? 30 acertos, 31, tá excelente, você é um fenômeno. Tá bom. Tá? Tá excelente. Então vamos lá, galera. Vamos balancear esses bichinhos. Eu não mandei esse slide para vocês, tá, gente? Depois eu envio esse slide para vocês. Só vou folhear aqui para chegar, ó. Já passei tudo isso para vocês, ó. Já discuti o que é uma oxidação, o que é uma redução, o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor. Falei sobre o número de NOx, o que é carga real, né? O que é carga real, o que é carga aparente. Por que eu coloco esses sinaizinhos em cima das ligações covalentes dos átomos que fizeram compartilhamento de elétrons? Falei para vocês sobre todas as regras dos NOx, dos elementos que tem NOx fixo. Falamos as 8 regras, né? Criamos uma tabelinha, 7 regras, né? E fizemos alguns exercícios, 8 mesmo, estava 8 regras. E aí, depois o que nós fizemos? Eu mandei para vocês uma lista de exercícios com gabarito. Para que vocês treinassem, né? Isso aqui. E nós paramos aqui. Balanceamento de equações, POX, redução. Então, não vou mentir para vocês, não vou falar que é fácil. Também não vou falar para vocês que é impossível de aprender. Nós vamos usar algumas técnicas. Existem inúmeras técnicas, gente. Existem inúmeras. Né? Eu vou tentar ensinar uma e eu gostaria que vocês abrissem o coração de vocês para aprender essa técnica que eu vou explicar para vocês, que talvez, né, você ficar insistindo naquele processo antigo, se você já sabe, sucesso, já conseguiu. Agora, eu acredito que de cada 3 alunos, 2 têm dificuldade em resolver a equação, em balancear a equação com oxirredução. Então, se você está nesse grupo desses 2 alunos que têm dificuldade, dá certo com algumas e não dá certo com as outras, então abre seu coração e confie em mim que você vai conseguir aprender. Então, vamos lá. Primeiro, o que seriam esses processos de oxirredução? Eu coloquei aqui, né, um recipiente, né? Vamos imaginar que eu tinha aqui um fio, né? Tá vendo aqui? Um fio de cobre, tá vendo aqui, ó? Perfeito para vocês? Aí, o que eu coloquei? Eu coloquei uma solução diluída de nitrato de prata, tá vendo aqui dentro? E aguardei algumas horas, né? O que vai acontecer? A solução que estava incolor, porque o nitrato de prata ele é incolor, né? O que aconteceu? A solução que estava incolor, ela começou a ficar com uma coloração azul. E essa coloração azul, ela se dá especificamente pela presença de íons cobre 2+, na solução. Cara, se eu tinha cobre metálico e agora eu tenho um íon cobre, então quer dizer que o cobre oxidou. Para ele oxidar, para ele ceder elétrons, precisa alguém receber. E quem recebeu? Foi os íons da prata, presente no nitrato de prata. Então eu tinha íons prata, recebeu o elétron, e o que aconteceu com eles? Eles se transformaram, os íons prata se transformaram em prata metálica e foram precipitando aqui junto ao fio de cobre. Olha só, prata, cristais de prata formado após algumas semanas. Caramba, né? Depois de muitas semanas formaram ali. Olha só que interessante isso. Então aqui eu expresso para a gente a nossa reação, o nosso processo de oxirredução. A gente vai calcular DDP, calma que isso chega lá na frente, lá em físico-química, na melhor matéria de química que existe, tá?
Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Galera, como que se dá esse processo de balanceamento, né? Eu fiz todas as reações que envolvem óxido-redução, ou oxirredução, como queiram chamar, elas devem ser balanceadas tanto relacionando as proporções de massa, então tudo que eu tenho antes de massa, tudo que eu tenho antes de átomos, tem que ser igual ao que tenho depois, mas também eu tenho que fazer o balanceamento de cargas. A quantidade de elétrons cedidos tem que ser igual à quantidade de elétrons recebidos, senão não vai dar certo. Senão seu balanceamento está errado. Ah, professor, mas tem, eu olhei aqui, eu tenho 2 manganês aqui nos meus reagentes, tenho 2 manganês depois, eu olhei o cloreto, tem 5 cloreto aqui, tem 5 depois, está tudo certo. Tá, você só se preocupou com o seu balanceamento de massa. Você não se preocupou com o balanceamento de cargas. Então, equações de oxirredução, temos que ficar atento também com as cargas. A quantidade de elétrons cedidos foi igual à quantidade de elétrons recebidos? Ou seja, o elemento que oxidou, ele perdeu elétrons. Todos os elétrons cedidos por essa espécie química que oxidou tem que ser igual à quantidade de elétrons recebida por esse elemento que reduziu. Senão a equação não está balanceada. Tá? Senão a equação, senão o processo não está balanceado. Tranquilo para vocês? Então, estamos indo. Então, quando eu falo de massa, eu estou falando assim, olha, o mesmo número de átomos que aparece lá nos meus reagentes tem que ser igual ao número de átomos que aparece no meu produto. Só que eu também tenho que me preocupar com a soma das cargas elétricas. Todas as espécies químicas, em cada um dos lados da minha reação, deve ser a mesma. Tá? E aí, eu fiz alguns passos. Eu fiz alguns passos, claro que são passos seguidos por mim, são passos que eu tentei ser o mais didático possível para trazer para vocês essa aula. Então, o passo que eu fiz foi o seguinte: primeiro, de qualquer coisa, eu suspeitei que aquela equação é uma equação de óxido-redução. Ou o exercício se fala que é um processo de óxido-redução. Eu tenho que identificar as espécies que estão oxidando e que estão reduzindo. Não obrigatoriamente tem que ser 2 espécies. Eu tenho reações de auto-oxirredução. Eu tenho também, mas eu vou identificar quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo. Vou circular essas espécies químicas. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou calcular a variação de NOx de cada espécie química, tanto da que oxidou quanto que a reduziu. Então, como que eu calculo esse delta? Eu vou pegar a variação do NOx dessa espécie que oxidou ou reduziu e vou multiplicar pela atomicidade. Aqui que mora o problema. O nosso problema está aqui. Quem será a atomicidade que eu vou usar? Eu vou usar o número de átomos do lado dos reagentes, do lado dos produtos, né? Isso é uma dúvida que aí eu falo assim, professor, e aí? O que eu faço? Depende. Depende. Tá, gente? Essa atomicidade aqui depende. Eu coloquei aqui pra gente aqui, deixa eu colocar certinho que tá feio aqui. Vou apagar de cima. Eu coloquei aqui 6 exemplos pra gente. Eu só termino essa aula de processo de balanceamento depois que eu concluir os 6 exemplos. Tá? Se eu não conseguir terminar hoje, a gente estende para amanhã. Então, a atomicidade. Depois, eu vou inverter esse delta de oxidação com quem sofreu redução e de redução com quem sofreu oxidação. Vai ter a troca com as espécies químicas que eu utilizei as suas respectivas atomicidades. Depois que eu fiz isso, eu vou balancear as outras espécies pelo método de tentativas. Se a equação for iônica, ou seja, se aparecer as cargas elétricas nos meus reagentes, nos meus produtos, eu tenho que balancear utilizando isso aqui, utilizando... Só um minutinho, deixa eu tirar minha borracha aqui do meu negócio. Eu tenho que fazer o seguinte... Oi? Desculpa atrapalhar, mas Não, quando
uma equação tem íon como produto, é sempre oxirredução? Não, obrigatoriamente. Não, a ligação iônica não é sempre oxirredução. Porque, só vou te dar um exemplo. É uma equação. Vou pegar aqui a equação da dissociação do ácido sulfúrico. Ó, íon sulfúrico, ó. H2 é só 4. Como é que ele dissocia? Ioniza, desculpa. 2H mais é só 4. 2 menos. Apareceu carga, é uma equação iônica, mas não é uma equação de oxirredução. Então, por isso que o primeiro passo é sempre identificar. Tem espécies oxidando? Tem espécie reduzindo? Se tem, o processo se trata de oxirredução. Se não, balanceio normal. Eu coloquei até o 2 aqui, foi até automático eu colocar o 2 aqui na frente. Tá? Então, não é obrigatoriamente sempre. Tá? Eu posso ter processo de ionização. Vamos pegar aqui nitrato de prata. Quando eu jogo ele em solução aquosa, ele produz para a gente Ag mais NO3 menos. Ó, é uma reação iônica, mas nem por isso é uma equação de oxirredução. Tranquilo para você? Ok? Sim, entendi. Tranquilo? E aí, quando eu falo que o somatório de cargas, né, na realidade, quando Lavoisier fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é verdade. Ó. Qual é a carga que eu tenho antes aqui no meu reagente? Qual é a carga dessa espécie química aqui? Da espécie química. Qual que é a carga dela? Não estou perguntando do hidrogênio, não estou perguntando do enxofre, nem do oxígeno. Estou a carga da espécie. Qual que é a carga do ácido sulfúrico? E aí? Quem vai me responder? Qual que é a carga dessa espécie química? Dessa aqui é mais 1. Dessa aqui é de menos 2. E dessa aqui é Nula. quanto que é? Quanto? Nula. Nula, 0. Então, ó, qual que é o somatório das cargas dos meus reagentes? 0. E aqui também tem que dar o quê? 0. Vamos ver se dá 0? 2 vezes mais 1, mais 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2, menos 2, 0 também. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A quantidade de cargas que eu tenho, o somatório das minhas cargas antes tem que ser igual ao somatório das minhas cargas depois. Tá? Não pode aparecer alguém positivo e negativo lá do nada e falar que está tudo maravilhoso. Tá? Tranquilo pra gente? Quando eu coloco ali, eu vou usar em 5 aqui no balanceamento de reações iônicas que tiveram óxido redução. Tá? Gente, não é atrapalhar, tá, gente? Pode perguntar. Né? Eu sei que vocês conseguem aprender muitas coisas em química, mas quando chega algumas matérias específicas, a gente tem dificuldade. Então, a minha velocidade, não entendo. Qual é o objetivo de eu terminar todo o meu conteúdo de química e bater no peito e falar assim, fiz todo o conteúdo de química, mas você não aprendeu nada? Entendeu? Nosso objetivo também é aprender. Dúvidas podem me perguntar. Tá? Seguindo. Galera, eu não coloquei muita resenha, não, né? Eu já vou para o balanceamento, cara. Eu já vou meter balanceamento pra gente. Tá? Né? Não tenho o que fazer, infelizmente. Tem que pegar aí, balancear, ver o que está acontecendo aí. Então, vamos lá? Gente, assim, quem tem dificuldade, por isso que a gente explica primeiro número de oxidação, porque a gente precisa calcular de cada espécie química. Show? Então, vamos calcular para cada espécie química? Então, o oxigênio aqui, ó, menos 2, tranquilo? Se eu colocar 2 menos, para vocês tem problema? Não, né? Eu gosto de colocar 2 menos, é assim que aí o PAC pede. Quem quer colocar menos 2, não tem problema. Então, ó, como é substância iônica, lembra de ligações iônicas? As cargas foram invertidas.
Então, ó, menos 2, então isso aqui é o quê? Mais 3. Nem preciso fazer o cálculo, mas se quem quiser... Gente, quem quer sair daquela faixa de acerto que eu te disse, entre 20 e 24, e quer alçar novos voos, sair dessa barreira de 24, gente, que é um trabalho, tá? Você se manter entre 20 e 24 acertos de natureza é um trabalho. Você sair desses 24 acertos é um trabalho dobrado. É mais fácil, olha só, é mais fácil um aluno que acertou 12, 13 em natureza ano passado, acertar esse ano 20 a 24 acertos, do que eu pegar um aluno de 20 e 24 acertos e levar ele a 30 acertos. Por que é mais difícil? Porque ele agora tem que aprender as questões difíceis. E as questões difíceis não é só difícil, são questões que levam tempo para resolver. E tempo é o nosso pior adversário do Enem. Então, professor, eu aprendi a calcular NOx assim, ó. Calma aí que eu vou dar um exemplo. Depois eu apago. Eu aprendi assim, ó. Ah, o oxigênio é menos 2. Então, eu fiz assim, ó. Aqui eu não sei, vou até apagar aqui. Ah, professor, esse cara aqui eu não sei, não. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar X. Como eu aprendi. Eu assisti uma videoaula e eu fiz assim. Então, vamos lá. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes x, 2x. Então, mais 2x. Como a minha espécie é uma espécie neutra, então tem que dar 0. Aí, 2x é igual, menos 6 passa para lá, mais 6. X vai ser igual a 6 sobre 2. Então, x é igual a mais 3. Ah, professor, eu aprendi assim. Agora me fala, tem quantas espécies químicas aí? 6. Dá para fazer 6 cálculos desse? Numa questão que você tem quase 3 minutos para resolver? Não dá. Viu por que é difícil? Eu tirar um aluno de 24 e levar ele para 30? Porque ele precisa fazer cálculo mental. Ele precisa lembrar que as ligações iônicas, suas cargas foram, ó, cruzadas. Então, se o oxigênio é menos 2, da onde que veio esse menos 2? Olha, é o índice atômico aqui, ó, do bismuto. Então, quer dizer que o bismuto tem carga mais 3. Perfeito? Lembrar aqui, ó, sódio mais 1. Ó, oxigênio. Show. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Gente, eu não proibi ninguém de fazer esse cálculo aqui, não, tá? Estou falando que, se você quer ultrapassar a barreira dos 700 pontos, dos 600 a 700 em natureza, você não pode fazer esse cálculo. Não pode. Porque não vai conseguir chegar. Vou apagar aqui. Irado aí? Tranquila a primeira? Vamos calcular a segunda? Vamos calcular a segunda, então. A segunda espécie química. Eu vou colocar minha foto aqui, ó, nessa quina aqui, ó. Aqui. Nosso exemplo 1. Então vamos lá, Jonaci. Eu vou calcular então as espécies químicas. Ó, sódio mais 1. Oxigênio menos 2. Cloro, então, mais 1. Tranquilo para vocês aqui? Ei, fala para mim se alguém está com dificuldade em calcular as cargas. Fala para mim. Estou ouvindo. Ei. Cadê? Vão lá no chat, fala para mim se estão com dificuldade. Ou se já posso ir mais um pouco veloz. Fala comigo. Tranquilo. Obrigado, Natália. Natália sempre me salvando. Então vamos lá, ó. O mais. Ó, o mais, 2 menos e o mais. Ó, o mais, carga fixa, família 1A. Ó, sódio, carga fixa. Oxigênio, ó,
2 menos. Então, 3 vezes menos 2 menos 6, mais 1 menos 5. Então, quer dizer que o bismuto aqui tem que ser o quê? 5 mais. Ó, o mais, carga fixa, o menos. O mais, 2 menos. Então, vamos lá. O bismuto, deixa eu apagar do bismuto aqui, que nós já sabemos quanto que vale a carga dele aqui. Não é X mais não. Nós já calculamos aqui. Nós já calculamos isso aqui. Né? Isso aqui agora para a gente, nós já sabemos que é 3 mais. Agora uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês aqui. Qual é a espécie química que está tendo seus NOx alterados? O bismuto, que está saindo de 3 mais para 5 mais, então a sua carga está aumentando. Então eu digo que ele está sofrendo oxidação. E o cloro, que está saindo de mais 1, está indo para quanto, o cloro? Fala para mim. Para menos 1. Então, vamos colocar as nossas guias para eu identificar as espécies químicas que estão sofrendo, respectivamente, oxidação e redução. Bismuto. Vou colocar a guia aqui agora. Genacir? Pode perguntar. Eu pensava que primeiro fazia a massa e depois as cargas. Como assim? As massas primeiro? Não entendi. Não, primeiro passo é identificar. Porque se a equação não for de oxirredução, eu posso usar método tentativas, métodos algébricos. Então, se o exercício me disse já que é oxirredução, beleza. Se ele não me disse, eu vou calcular eu estou calculando os NOx. Eu não fiz o balanceamento de cargas. Eu calculei os NOx. Só para identificar. Entendi. Isso, só estou identificando. Vou fazer de vermelhinho aqui agora. Quem sofreu as variações. Ó. Cloro, que aparece aqui. Aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Fiz a minha guia. Deixa eu apagar isso aqui. Não é perfeccionismo não, tá, gente? É capricho mesmo. Tá aqui. Então, fiz as minhas guias. Então, a minha guia em preto significa dizer que é o quem? É a espécie química que fez o quê? Que teve a sua carga aumentada. Então, eu vou dizer... O que eu vou dizer, professor? Eu vou dizer que ela sofreu o que nós chamamos de oxidação. Então, vamos colocar aqui. Então, ela sofreu oxidação. Ponto. E essa aqui, ó, era mais 1, foi para menos 1, reduziu a sua carga, então ela sofreu redução. Vou de vermelho aqui, para criar um padrão para vocês. Aí que entra a minha primeira dica. A minha primeira dica. Ó, vou colocar para vocês aqui a minha primeira dica. Então, se liga na dica. A espécie química que reduziu e oxidou, ela só aparece uma única vez nos reagentes e uma única vez no produto? Quem oxidou não foi o bismuto? Ele apareceu uma única vez. Só tem uma espécie que tem bismuto lá no reagente e só tem uma que tem bismuto no meu produto. A espécie química que reduziu, que foi o cloro, ele só aparece uma vez nos reagentes, só aparece uma vez nos produtos? Se a sua resposta for sim,
você vai utilizar a atomicidade dos reagentes, tanto de quem oxidou quanto de quem reagiu, para calcular o delta, ou seja, a variação de cargas das espécies. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês. Vocês entenderam a minha dica aí, a minha primeira dica? Então, ó, só tem bismuto aqui, não há nenhuma outra espécie que tem bismuto. E só aparece bismuto aqui. Então, ele apareceu uma única vez. Então, vamos calcular. Ó, o delta de oxidação vai ser igual a variação do NOx. Então, ele era 3 mais e foi para mais 5. Variou quanto? 2 unidades. Então, a variação do NOx vezes quantos átomos de bismuto eu tenho. Aí que está o problema. Aonde que eu vou olhar? Eu vou olhar no produto ou eu vou olhar no reagente? Quando só aparece uma única vez, você olha do reagente. Então, quantos átomos de bismuto tem aqui? 2. Então, qual é o resultado que vai dar aqui? 2. Guarda esse 2. Vamos para a redução. O cloro, ele era mais 1 e foi para menos 1. Mudou quanto? Fala para mim, quanto que ele muda aí? Vamos participar da aula aí, pô. Mudou quanto? Então, ó, delta de redução. A variação do NOx foi 2. Ó, mais 1, 0, menos 1. Opa, desculpa. De mais 1 para 0, variou 1. De 0 para menos 1, variou mais 1. Então, variou 2. Quantos átomos de cloro eu tenho? Olha aqui, ó. Olha no reagente. Para esse caso de equação, 1. Vai dar quanto, então? 2. Opa, aqui é 4. Deixa eu riscar aqui. 2 vezes 2 é 4, não é 2. 4. E, professor, o que eu faço com esses números aqui? Ó, inverte com as espécies químicas que você utilizou a atomicidade. A atomicidade é esse cara aqui, ó. Com as espécies químicas que você utilizou para calcular a atomicidade. A atomicidade. Tá? Então, vamos inverter agora. Eu calculei a variação, o delta de oxidação do bismuto e o de redução do cloro, daqui do hipocloreto de sódio. Então, vamos se trocar. Então, esse 4 vem para cá. Vou fazer de verde. Vamos fazer de uma outra cor. Vou fazer de azul aqui. Então, esse 4 vem para cá. E esse 2 vem para cá. Vocês perceberam que eles são múltiplos. Se quiser simplificar aqui, já poderia. Ó. Então, vou dividir esse por 2 e esse por 2. Também não tem problema. Tá? As espécies... Isso é uma equação iônica? Não é. Nenhuma espécie aqui apareceu cargas. Todas as espécies químicas que estão aqui estão neutras. Então, aqui não é uma equação iônica. Então, eu não preciso me preocupar com o balanceamento de cargas. Eu já me preocupei com as transferências de elétrons. Eu sei que eu preciso de 4 bismutos para receber, né, os elétrons provenientes, né, do cloreto. O cloreto reduziu, então ele ganhou elétron, o bismuto perdeu elétron. Perfeito para vocês? Então, o bismuto perde elétron e o cloreto ganha elétrons. Então, 4 bismutos vão ser necessários para doar elétrons para que 4 átomos de cloreto, reduzissem. E agora eu faço por tentativas. Então, agora nós vamos para nossas tentativas. Então, aí nós vamos seguir aquela regra do macho. Não tem carga, regra do macho. Então, vamos lá, ó. Professor, eu posso começar? Não tem problema, o que você quiser fazer. Então, ó, bismuto aqui, ó, 4 aqui, para ter 4 aqui, mete um 4 aqui na frente, ó. Beleza. Professor, oxigênio, deixa por último, esquece, ó, o macho lá, o hidrogênio e o oxigênio são os últimos. Perfeito para vocês? Galera, agora eu vou para o sódio.
Tem quantos sódios aqui? 4. Mais um aqui? 5. Para ter 5, o que eu tenho que fazer? E aí? Fala para mim. Ah, professor, deu errado. Porque, olha só, professor, eu tenho aqui 4 cloreto, 4 cloros. Para ter 4, mete um 4 aqui na frente. Pronto. Então, fiz por tentativas. Aí agora, próximo passo. Professor, o que está faltando agora? Balancear o sódio. Eu tenho 8 desse lado. Para ter 8 aqui, mete um 4 aqui na frente. Tranquilo para a gente? Aí agora vamos balancear os hidrogênios. Hidrogênio e oxigênio são os últimos. Eu tenho 4 hidrogênio. Para ter 4 aqui, 2 aqui na frente. Então agora essa equação está balanceada. 4 bismuto, 4 bismuto. 6 mais 4, 14 oxigênio. 12, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Sódio, 4 aqui, mais 4 aqui, 8. 4 aqui, mais 4 aqui, 8. Lembra que você não pode mais alterar esses valores, você pode simplificar. Mas, não vou colocar 2 aqui, não, vou colocar 1. Por sua conta e risco, não pode. Já fez, acabou, segue o barco. Agora, dá para simplificar toda a equação por 2, porque todos os nossos coeficientes estequiométricos são múltiplos de 2. Então, daria para simplificar sem nenhum problema. Então, agora você pode, caso queira, você pode simplificar. Simplifica aqui. 1, 2, 2, 2, 2, e aqui, 1. Não altera o seu balanceamento. Deixa eu ver o que alguém me perguntou aqui na frente. Aqui. Beleza. Galera, o meu primeiro exemplo, como é que foi? O primeiro exemplo, suave? Suave? Vamos para o nosso segundo exemplo. Professor, Oi. teria como repetir essa dica que você deu? Então, é assim. Vamos lá. Então, o primeiro passo, suponhamos, eu tenho uma situação de estequiometria, um problema de química lá para resolver na prova do Enem. Muitas das vezes, eles falam já no enunciado que o processo é um processo de oxirredução. Muitas das vezes, não é sempre. Então, suponhamos que ele não me disse ou disse. Vamos partir do pressuposto que eu não tenho essa informação. Eu não sei se o processo é um processo de oxirredução. Então, o que eu vou fazer? Calcular o NOx de todo mundo. Eu não posso sentar a ripa e ir balanceando por tentativas, não. Tá claro? Eu vou calcular o NOx de todas as espécies químicas que apareceram, de todos os elementos que apareceram aí. E aí você olha para a equação. Há variação de NOx? Se há variação de NOx, é porque é um processo de oxirredução. Perfeito? Se alguém oxidou, alguém reduziu. Pode ter uma única espécie química oxidando e reduzindo? Pode ter, nós vamos ver mais à frente. Mas se houve variação de carga, você já sabe que é um processo de oxirredução. Aí agora, você vai identificar quem oxida e quem reduz. Aí agora você se faz essa pergunta. Quem oxidou? Apareceu uma única vez na reação do lado dos reagentes e uma única vez dos lados dos produtos? Se a sua resposta for sim, na hora de você calcular o delta aqui, você usa a atomicidade dessa espécie química do lado dos reagentes. Tranquilo? Sim. Entendeu? Eu vou passar mais um outro exemplo e a gente vai ver quanto que isso não acontece. São quatro dicas importantes para a gente. Deixa eu limpar aqui. Limpar tudo. Próximo. Esse aqui, então só para a gente poder aprimorar a nossa dica. Eu não vou fazer mais aqueles guias mais não, vou mais rápido agora. Então vamos lá, Qual que é a carga aqui do fósforo aqui? NOx. 0. Toda espécie, substância simples tem NOx. O elemento tem o quê? NOx? 0.
mais 1, menos 2, mais 5. Mais 1, menos 2. Ó, mais 1. Eu já olho aqui para o fósforo, já sei que no fosfato a carga dele é 5 mais. Mas suponhamos que vocês ainda estão no processo de aprendizagem. Aqui, 5 mais. Aqui, ó, 2 mais. E aqui, ó, 2 menos. Tranquilo até aí? Esse 5 mais ficou aparecendo um sigma aqui. Deixa eu fazer de novo. Ficou feio pra caramba. Galera, então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos essa espécie química aqui, né, o fósforo, que está acontecendo o que com ele? Saiu de 0 para mais 5, então sua carga está aumentando. Eu não vou conseguir fazer uma reta aqui, mas eu vou tentar. Ficou feio, mas está para entender. Então, eu vou calcular aqui, ó. Então, ele está oxidando. Olha o que está acontecendo com o átomo de nitrogênio. O que está acontecendo com ele? Ó, sua carga está diminuindo. Então, está acontecendo o que com ele? Ele está reduzindo. Ele está reduzindo. Ponto. Então, aí a pergunta que a gente faz. O elemento que, ó, o fósforo sofreu o quê? Oxidação. Aí eu te faço uma pergunta. A espécie química que sofreu oxidação apareceu uma única vez do lado dos reagentes e apareceu uma única vez do lado dos produtos. Então, qual é a atomicidade que eu vou usar? A dos reagentes. Então, fica assim, ó. Variação de 0 para mais 5 variou 5. Quantos átomos? 4. 20. A espécie química que está reduzindo é o nitrogênio. Ele só aparece nessa substância do lado dos reagentes, só aparece nessa do lado dos produtos. Então, é um só. Então, eu olho do lado dos reagentes. Então, vamos calcular aqui, ó. De redução. Variação de 5 para 2 variou 3. Perfeito? E um átomo. O que eu faço com esses valores agora? Faz o processo de inversão. 3 vem para cá e o 20 vem para cá. Vocês estão vendo que eu estou trocando com as espécies químicas que eu utilizei a atomicidade. Para calcular o delta de oxidação, eu utilizei o fósforo. E para calcular o delta de redução, usei o nitrogênio. Do lado dos reagentes, então troquei entre eles. Quantos fósforos eu tenho aqui? 12. Para ter 12 aqui, ó. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 20. Para ter 20 aqui, ó. Agora é só balancear a quantidade de hidrogênios. Quantos hidrogênios nós temos aqui, ó? 36. Tem quantos aqui? 20. Para 36 está faltando quantos? 8. Agora vamos ver a quantidade de oxigênio. 60 mais 8, 68. Ó, 48 mais 20, 68. Equação balanceada. Galera, e aí? Fala para mim. Como que foi? Fala para mim, como é que foi? De boaça até agora? Gente, não. Então, nós só vimos só vimos um exemplo, tá? Temos outras situações, não deu para terminar. Então, amanhã, olha só, amanhã, nós vamos ver amanhã. Continuamos aqui no nosso exemplo 3. Deixa eu apagar tudo aqui, só para a gente concluir. Nós estamos vendo que no meu exemplo 3, tá vendo, ó? A espécie química que vai sofrer, só vou adiantar, ó. Ó, vou fazer aqui rapidinho para acabar nossa aula, ó. 1 mais,
Ó, 2 menos. Então, aqui é mais, ó, 8. Aqui é mais 7. Agora, olha só. Um mais e um menos. Agora aqui, ó, um mais, um menos. Ó, um menos e aqui é 2 mais. Um mais, 2 menos. E aqui é 0. Olha só, o manganês, ele só aparece aqui, um lado só, e aparece lá dos produtos. Beleza, o manganês eu vou utilizar a atomicidade dos meus reagentes. Mas olha o cloro. Ele aparece uma vez só dos reagentes. Mas no produto? 1, 2, 3 vezes. Então, agora, a minha espécie química... Então, qual a atomicidade que eu vou usar do cloro? Eu vou usar do lado dos reagentes? Aí que entra a minha segunda dica. Aí que entra nessa segunda dica. E aí é papo para amanhã. Galera, um abraço aí para vocês. E até amanhã, que começa outra aula aqui do Bom. Oi? Voltem rapidinho no outro slide. Ixi, mas apagou tudo. Você quer copiar? Ah, não, deixa então. Ixi, apagou, porque quando eu mudo o slide, eu apaguei tudo. Faz o seguinte, vai lá na aula lá e faz um print lá, tá lá no YouTube, daqui a pouquinho aparece lá. Beleza, Tá vou bom? fazer isso. Valeu, um abraço. Tamo junto. Ó, paramos aqui, hein? Amanhã, hein?